Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma invertida. Antes de começarmos com o nosso assunto de hoje, que são moldes, a gente vai terminar a nossa bonequinha, porque daí, enquanto a gente fala um pouquinho sobre os moldes, ela dá uma ressecada para a gente poder passar o giz pastel e fazer todo aquele trabalhinho de luz e sombra que deixa a peça mais bonita. Eu poderia ter feito um passo adiantado para fazer a bonequinha para vocês num vídeo só. Mas quando eu parto a aula em duas, o que eu quero é mostrar para você que no biscuit a gente precisa ter a paciência de seguir as etapas de secagem. Hoje, este rostinho vai receber cabelo. Se eu tento colocar o cabelo com o rostinho ainda mole, quando eu ajeito o cabelinho, eu amasso o rostinho. Então, o biscuit, ele nos obriga a fazer um exercício de paciência. Existem etapas entre uma e outra em que as peças precisam secar. E se você insistir em fazer tudo de uma vez, você com certeza vai deformar a sua peça e não vai obter o resultado desejado. Quando eu faço os passo a passos aqui no canal, que eu coloco tudo numa aula só, na verdade, ou eu já adiantei a peça dias antes e aí eu faço isso aqui e troco por uma peça mais dura, ou contando com um pouquinho de prática que eu já tenho, eu prossigo com ela mesmo molhada. Mas ainda assim eu aviso, respeitem o tempo de secagem, respeitem o tempo de secagem. Bom, então, nós vamos começar aqui, ó, passando um blushzinho nela. Esta bonequinha não tem boquinha nem narizinho, é típico do pano, das bonecas de pano. Um pouquinho de blush, isso é blush mesmo, poderia ser giz pastel. Eu gosto de carregar bastante nesse blush, porque com o tempo ele vai dar uma clareada. Vou começar pelas perninhas. Esta bonequinha vai ser um quadrinho e ela vai ser inteira em tons bem clarinhos. Então, eu tenho aqui uma massa branca e eu vou fazer alguns tons bem clarinhos. O vestidinho dela eu quero em verde, então eu pego aquele verdinho mais escuro e coloco um pouquinho no branco. Bem pouquinho, porque eu quero ela com as cores Candy Colors. E lembrando que na secagem vai escurecer. Então, eu vou misturando aos pouquinhos, ó. Já tá um verdezinho. Se você comparar com o branco, você consegue perceber. Mas ainda tá muito clarinho, então vou pôr mais um pouquinho. E agora já tá bom. Vou tingir um pedacinho de branco também com um amarelo clarinho. E a calça dela, eu vou fazer num rosinha. Então, vou pegar um pouquinho de massa e vou colocar um tiquico só de vermelho, bem pouquinho, porque o vermelho pigmenta muito. Já tá no rosinha. Então, a gente vai usar para bonequinha estas três cores, Candy Colors. O cabelinho vai ser em amarelo, porque depois eu consigo escurecer ele um pouquinho com giz pastel. Nós precisaremos, então, de um amarelo escuro, amarelo clarinho, rosa clarinho e verdinho. O cabelinho, então, já sovei bem a massa, vou pegar um pouquinho desse amarelo, sem quantidade. Lembre-se que esta minha placa não é adequada para trabalhar em cima, então, eu preciso dar uma lubrificada com um pouquinho de vaselina líquida. Sovo, sovo, sovo. Faço uma bolinha lisinha e da bolinha eu vou abrir essa massinha. Eu vou abrir numa espessura de mais ou menos uns 3 milímetros. Vou começar pela frente, ó, assim. Eu avancei um pouquinho aqui pra frente, mas não muito, bem pouquinho mesmo, porque ela vai ter uma franjona. E contorno esta cabecinha aqui, ó, até chegar aqui atrás. Quando chegar aqui atrás, eu vou tirar esse excesso, tirar mesmo, ó.
porque isso aqui vai ser um quadrinho. Então, eu não preciso de cabelinho aqui atrás. Além de economizar a massa, eu deixo essa cabecinha aqui atrás chapada, para ela não ficar muito para frente do corpo, que daí fica feio. Então, eu encosto aqui, ó, para deixar tudo bem niveladinho. Vejo se tá direitinho. Ah, você não colocou água, não colocou cola. Não coloquei mesmo, minha massa tá muito fresquinha. Lembre-se que a gente fez essa massinha há 2 dias. Então, ela tá realmente bem fresquinha, então não precisei de cola. Mas, se a massa tivesse dura, o que eu iria fazer, na verdade, é com água, passar um pouquinho de água nessa cabeça, sem chegar no blush, e daí eu colocaria o amarelinho. Aqui eu tenho 3,8 gramas de massa. Sovei bem, fiz uma bolinha. Esta bolinha ficou com um diâmetro de 1,8. E da bolinha eu vou fazer uma coxinha. E vou deixar esta coxinha com 4,5 centímetros. 2. Vou dar uma achatadinha aqui e uma achatadinha aqui. Ó, continua gordinha, só que eu dei uma achatada. Com a esteca gravata, eu vou marcar, porque é aqui que o giz pastel vai parar. Eu poderia deixar liso, sem dúvida nenhuma, mas assim o giz pastel pega melhor. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou partir no meio e vou fazer como se fosse fios de cabelo, ó. Vou afinar aqui um pouquinho. Vou afinar aqui um pouquinho. Vou pegar água. E com água, eu vou colar nessa parte amarela aqui, ó. E vou passar água só nessa parte amarela aqui, tomando cuidado para não passar em cima do blush, que senão eu tiro esse blush. Venho aqui e vou fazer um movimento redondinho assim, ó. Dobrar um pouquinho para deixar redondinha essa pontinha, ó, assim. Vou colocar a partir de onde eu fiz o cortinho e a partir de onde eu fiz o cortinho. E vou descer. Eu quero que essa franjinha termine no rostinho dela, próximo ao blush. Com a estequinha, eu vou reforçar essas marcas. E é aqui que o giz pastel vai ficar. Observo se ela tá colada, porque a hora que ela encolhe, ela pode se separar, e eu não quero que ela se separe. Então, ficou assim, ó. É importante passar o blush antes de colocar o cabelo, porque agora a gente não conseguiria mais passar o blush. Vou pegar massinha. Vou medir e vou pesar, ó. Esta bolinha tem 1,5 centímetros. E 2,6 gramas. 2,6 gramas. Bolinha bem lisinha. Bolinha bem lisinha. E agora eu vou colocar cola. Essas bolinhas serão 2 coques que a gente vai colocar aqui, ó. Não preciso colocar muita cola. Um coque aqui. E o outro coquezinho aqui, ó. E faço marcaçõezinhas para que depois entre aqui o giz pastel. Coloco ela aqui na mesa, dou uma apertada assim, ó, para ter certeza que tá tudo retinho aqui atrás, para grudar no quadrinho depois. Essa menina vai ter uma calça por debaixo do vestido.
Então, eu vou abrir essa massa bem fininha. Fiz uma bolinha, da bolinha um rolinho e vou abrir isso aqui. Abri fininha. E agora, com o secador, eu vou dar uma secada nessa massa. Qual é o objetivo? Eu quero colocar aqui esta calça, mas não quero que ela grude na perninha, para que a hora que ela encolha, ela não fique muito agarrada. Então, vou agora fazer um barulhinho para secar isso aqui. Pronto. Ele tá seco de tal forma que ele não gruda mais, ó. Mas tá completamente maleável. Eu vou abrir agora um pouco mais, ó. Como ele já tá mais sequinho, ele nem me obedece muito. Eu abro um pouquinho mais, deixo um pouquinho mais fino e vou agora fazer umas ruguinhas assim, ó. Como são duas perninhas, eu vou cortar em duas partes. Antes, a borda, esta borda aqui, ó, eu vou cortar para deixar retinha, ó. E vou cortar isso em duas partes. Essas ruguinhas aqui são super legais e necessárias, porque é aqui que o giz pastel vai parar. Então, agora, eu vou pegar a minha perninha, vou passar água nesta minha perninha. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro e vou colocar essa calça aqui, ó. Aqui atrás, eu também vou passar água. E vou grudar isso aqui, ficando assim. Vou cortar rente. E vou com um pincelzinho modelador, ó, levantei este meu dedo para que ele não amasse a parte da calça. E faço um acabamento aqui. O acabamento não precisa ser perfeito, porque ela vai ficar lá no quadrinho. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra perninha. Como a massa já tá durinha, ela já encolheu um pouquinho. O que significa que a hora que ela encolher mais, ela não vai esturricar na perna. Eu vou continuar tendo essa sensação de que eu tenho essas ruguinhas aqui. E eu só vou tirar o degrauzinho subindo isso aqui um pouquinho, ó. Pra não ficar com degrau. Passo água e faço assim. Isso vai ficar por debaixo do vestidinho. Mesma coisa aqui. Eu tô girando o pincel e subindo. Eu não tô arrastando a massa. Se eu arrasto a massa, eu afino a massa. Aqui embaixo, eu não quero afinar. Então, eu só quero afinar lá em cima. Então, eu tô girando o pincel. Pincel modelador. E ficou assim. Agora, eu já posso grudar aqui no nosso corpinho. Então, eu vou fazer duas, porque isso aqui já tá mais durinho. E eu não quero apertar isso aqui pra não amassar. Então, eu faço primeiro 2 furinhos aqui, ó, pra abrir o espaço onde as perninhas vão entrar. Eu acho que eu preciso alargar um pouquinho esses furinhos, eles estão muito pequenininhos, então, eu vou alargar um pouquinho. E aqui eu vou colar com cola. Então, eu seguro aqui, ó, onde já tá bem sequinho, e passo cola aqui.
E vou colocar isso aqui até chegar bem lá em cima, ó. Ponho na mesa e acerto para que os dois fiquem bem na mesma posição. Esta cola que tá aqui, eu vou tirar com água. Embora esta parte vai ficar por debaixo do vestido e não vai aparecer, mas eu vou tirar com água. Agora, a gente vai pro vestidinho. Faremos o vestidinho em verde. Sovo bem a massinha. Da bolinha um rolinho. E eu vou abrir este rolinho. De que largura eu vou abrir esse rolinho? Tem que chegar até aqui, mais ou menos, e até a cintura dela. Então, eu vou abrir com mais ou menos uns 3 centímetros. E do mesmo jeito que eu fiz com essa calça que ela tem aqui embaixo, eu vou fazer também com esse aqui. Eu vou secar um pouquinho no secador. As massinhas que a gente seca no secador, a gente consegue reaproveitar se a gente misturar com uma massinha fresca. Mas, se a gente secou muito, a gente tem que jogar fora. Então, eu tiro, assim, o máximo que dê pra eu tirar, pra não haver desperdício do material. Ó, ficou, então, com mais ou menos 3 centímetros, 2,8, mais ou menos. E fiz aqui um comprimento de 20 centímetros. Ela já tá naquele ponto que ela não gruda mais, então, ela já tá pronta para ser utilizada. Vou com o rolinho abrir um pouquinho mais, porque daí eu deixo ela mais homogênea. Repare que agora ela não gruda mais na mesa, porque ela já tá bem sequinha. Como aqui já tá retinho, eu não preciso mais acertar. Ficou nessa espessura. Então, agora, a gente vai preguear isso aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar pra dentro, vou dobrar pra fora. Pra dentro e pra fora. Pra dentro, ela tá ficando assim pregueadinha, ó. Como ela já tá mais ou menos seca, não gruda, ó, tá vendo? Mas não faz mal, você vai fazendo aí. Eu tô me preocupando em fazer isso só aqui em cima. Lá embaixo eu não tô mexendo, ó. Assim. Agora, eu ponho aqui na mesa, bem retinha assim, e com o rolinho, eu aperto e faço esse movimento aqui, ó. Com isso, eu grudo todo mundo, ó. E agora sim, ela tá grudadinha. E com o cortador de pizza, eu vou cortar isso retinho, ó. Como esta bonequinha vai ser grudada lá no quadrinho, eu vou colocar o vestido sem colocar aqui atrás. Então, eu vou colocar o vestidinho assim, ó. Tenho que tampar essa calcinha. Faço isso. Tô franzindo um pouquinho mais. E dobro essa partinha aqui, ó. Dobrei assim. Aqui, ó. Tô franzindo um pouquinho mais e dobro essa partinha, ó, assim. E aqui atrás, eu não vou colocar vestidinho. Se fosse uma lembrancinha, eu teria que colocar em tudo. Eu tenho que dobrar esta parte, essas duas extremidades, para dar noção de continuidade nessa sainha, para não parecer que ela tá vindo só aqui na metade. E vou colar isso aqui com água.
Vou passar mais um pouquinho de água aqui, ó, para tirar este degrau. Então, ó, eu não tô pegando lá embaixo, eu tô pegando só aqui na pontinha, ó, e tô tirando este degrau. Além de grudar bem no corpinho dela. Aquela massinha verde que a gente reservou, a gente vai abrir uma fitinha também, para fazer a parte de cima desse vestidinho. Só que agora eu vou deixar um pouquinho mais grosso. E não vou precisar secar, porque agora eu quero que ele grude bastante no corpinho. Vou passar água novamente. Ah, quando que é necessário água, quando que é necessário cola? Eu passo água todas as vezes que isso aqui não vai sofrer pressão. Por exemplo, num bracinho eu passo cola, porque esse bracinho ele pode cair e etc. Mas aqui no vestidinho eu não preciso de cola, eu só preciso que ele esteja bem colado, mas eu não preciso de cola. Então, ó, aperto aqui para ele grudar, para que essa massa, quando encolha, não apareça a cor do corpinho. E vou ajeitar aqui, ó, e tirar o excesso. Tiro o excesso aqui, assim. E jogo para trás. E tiro o excesso de novo, assim. Ponho aqui e aperto para que fique tudo bonitinho. Quando a gente fez o corpinho da bonequinha, a gente não fez pescoço, porque como a gente ia colocar esse vestidinho, ficaria mais fácil não fazer pescoço. Então, eu vou fazer um pescocinho agora, ó. Vou pegar um pouquinho de massa. Esta massa tem um diâmetro de 1,2 centímetros. Para quem quer peso aqui, ó, 0,6 gramas. Vou passar cola, agora eu passo cola, porque esse pescoço vai sustentar a cabeça. Dei uma achatadinha nele e vou colocar aqui. Repare que é um pescocinho bem pequenininho. E agora eu vou colocar a cabecinha. O que seria o ideal? O ideal seria que eu esperasse isso aqui secar para enfiar a cabecinha, porque eu não tenho apoio para fazer aqui, ó, um furinho. Tô tentando, ó. Pronto, consegui entrar até o corpinho. Então, eu vou aproveitar esse mesmo palito para colocar a cabecinha, ó. Vou cortar aqui. Vou tirar esse araminho que a gente tinha colocado. Vou alargar esse furo para que o palito entre melhor, para eu não ter que forçar. Tô segurando só na cabecinha para não amassar o cabelo. Vou pôr um pouquinho de cola também. E vou entrar isso aqui, ó. Pegar assim, para esse palito não afundar. Pronto. Assim. Tô achatando bem, porque eu quero um pescocinho bem pequenininho. É a característica da bonequinha, ter um pescocinho bem pequenininho. Vou pegar os nossos bracinhos e agora sim eu vou passar cola. Só aqui nessa parte de baixo. Tiro o excesso, ponho na mesa e aproximo do corpo. Então, ele vai sair bem lá de trás. Ó, vou virar. Ele tá saindo bem lá de trás da bonequinha. E vou fazer a mesma coisa desse lado.
cachecol da menininha, eu vou pegar massa cor-de-rosa, bolinha, rolinho e vou abrir. Vou aqui fazer um retângulo de mais ou menos, deixa eu ver mais ou menos quanto vai dar isto. De mais ou menos 6, 6,5 por 4. E vou secar, como eu fiz com o vestidinho. Agora que já tá mais sequinho, eu vou abrir de novo para deixar ele um pouquinho mais fininho. Vou dobrar essa extremidade de cima. Vou dobrar essa extremidade de baixo. E vou franzir ele, ó. Não precisa ficar igualzinho, não. Quanto mais diferentinho assim, ó, o franzido, mais bonitinho vai ficar. E deixo com mais ou menos uns 2,5 centímetros. Tem que ficar bem larguinho para ficar bonitinho. Vou levantar um pouquinho esse cabelinho dela aqui. Vou passar água. Eu não quero que isso aqui corra o risco de repente, brilhar. Tomando cuidado para essa água não passar no blush, para não tirar esse blush. E vou colocar aqui, ó. Passar por debaixo do cabelinho. Passo por debaixo do cabelinho, ó. E aqui também. Dobradinho assim, do jeito que tá. Passo por debaixo do cabelinho, assim, ó. E dobro aqui atrás, pra dar a sensação que ele tá passando tudo aqui atrás. Com o pincelzinho modelador, dou aquela grudadinha pra que quando encolher, ele não vá lá pra frente. E ele vai ficar assim, ó. Em cima do bracinho. Aqui, ó, se saiu a ruguinha, eu venho e faço uma ruguinha maior, porque é onde vai parar o giz pastel. Ponho o cabelinho no lugar novamente, o cabelinho no lugar novamente. E a bonequinha ficou assim. Então, agora, vamos conversar um pouquinho sobre os moldes. Agora, a gente vai entrar naquele assunto um pouquinho mais espinhoso, né? Que são os chamados moldes, moldes de silicone. Com os moldes, é muito interessante porque é assim, ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. Tem muita gente que não entende que molde é ferramenta. Do mesmo jeito que o rolinho é uma ferramenta, que uma esteca é uma ferramenta, que uma faquinha é uma ferramenta. Eu consigo fazer sem rolo, sem esteca, sem faquinha? Consigo. Na primeira aula a gente fez tudo à mão, mas não consigo fazer tudo. Então, o molde de silicone, ele não pode ser rejeitado. Você pode ter a opção de não querer usar, por vários motivos. Mas ele não pode ser rejeitado, já que ele é uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, para quem vai para topo de bolo, é essencial que tenha um molde para formar o nome da criança, o nome da pessoa. Um molde de alfabeto. Você pode substituir o molde por cortadores, mas as letras dos cortadores são tão feias, quadradas, retas, e num tamanho, às vezes, muito grande. Então, os moldes de silicone, nesse caso, são essenciais. Ah, mas o frete tá caro. Sim, gente, nesse nosso Brasil, tá tudo muito caro. Só que se você usa o frete para comprar um rolinho, porque você acha que sem o rolinho você não consegue trabalhar,
também use o frete para comprar um molde de silicone, se com ele você não consegue trabalhar. E hoje existe no mercado molde de tudo. Eu particularmente acho que você tem que saber trabalhar, modelar à mão, porque vai aparecer um dia uma encomenda de alguma coisa que você não tem molde e que você não quer comprar porque é só para aquela encomenda. Mas, por exemplo, você trabalha com PG, aparece alguém na tua casa e fala, eu queria que você me fizesse 12 desse aqui. Vai fazer esses pãezinhos 12 vezes e para que eles saiam exatamente iguais. Então, tem molde de pão em que você consegue fazer as peças. Olha que bonitinho para eminha de geladeira, para quem não quer gastar muito. Então, o molde, na verdade, ele veio para te auxiliar. Mas você só deve comprar fazendo aquele tal custo-benefício. Vai me ajudar? Eu vou utilizar? Por exemplo, para que a gente usa um molde? A gente usa um molde basicamente para duas coisas. Ou para trabalhar em produção, porque daí eu acelero a minha produção, consequentemente meu lucro é maior, vou te explicar como já já. Ou para fazer uma peça que você quer que fique com a cara da pessoa que fez o molde. Por exemplo, esta sininho. Esta sininho é uma peça em que este rostinho foi feito com este molde. Este molde é um molde da minha coleção. Eu que fiz esse rostinho, eu que fiz a matriz deste rostinho e a Simone Moldes produziu o molde. Com este rostinho, eu também fiz esta Nossa Senhora. Só que com molde menor, porque ele tem o tamanho PMG. Esse é o G. Com molde menor, eu fiz essa Nossa Senhora. Este rostinho foi tirado de um molde. Quem diz que este rostinho saiu de um molde? Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, o pessoal que mora no exterior e que vive entrando em contato comigo pedindo moldes. Infelizmente, no momento que a gente está, a Simone Moldes, que é quem comercializa os moldes da minha coleção, da coleção da Esther, da coleção do Pierre, da Van, enfim, da K, hoje tem coleção de bastante parceiros, ela não envia para o exterior porque está muito complicado. E, consequentemente, não é todo mundo que tem acesso. Por isso, já que meu canal é assistido em muitos lugares fora do Brasil, em respeito a quem não tem o molde, eu uso muito a modelagem à mão. Mas no meu cotidiano, gente, não tenha ilusões. Eu tenho um molde de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é tamanho. Por exemplo, esta pecinha nós fizemos à mão. Mas eu tenho um molde, que é este aqui, ó, que é da minha coleção, que faz exatamente isso. Por quê? Porque eu vendo muito esse tipo de lembrancinha, esse tipo de minha, para chá bar, para chá de cozinha. Consequentemente, eu precisava acelerar minha produção. Então, eu fiz as matrizes e a Simone Moldes produziu este molde. Repare que ele tem até passarinho, florzinhas, flores diferentes para aumentar a nossa produção. Então, gente, eu não quero fazer a cabeça de ninguém, óbvio. Mas eu só queria que vocês passassem a entender que molde é ferramenta. Que utilizar molde de momento nenhum te faz um artista menor, um artesão menor. Eu tive a oportunidade de visitar aquele museu de cera, Madame Trousseau, lá em Londres, e qual não foi a minha surpresa em ver que até aqueles bonecos de cera são produzidos com moldes. Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês terem ideia do que eu estou falando.
Os moldes, gente, são importantes e fazem parte do nosso cotidiano também. Mas, acima de tudo, eles aumentam o nosso lucro. E eu vou agora rapidamente te explicar como. Eu já tenho 2 aulinhas aqui no canal sobre precificação, como colocar preço na peça. Por exemplo, a gente fez essa bonequinha, mas e daí? Quanto que a gente vai cobrar? E lá, eu não vou dar aula novamente, é uma aula longa, eu sugiro que vocês assistam, entrem na playlist precificação e assistam, porque não adianta nada você fazer peças lindas e não saber quanto que você vai cobrar. Então, lá, eu te mostro que o preço é, na verdade, composto por 4 pedacinhos. Os custos fixos, lá eu te digo que são custos fixos. Os custos variáveis, que eu também te digo o que são. O salário que você quer ganhar e o lucro que a peça vai te dar. Neste valor a gente não consegue mexer, nesse valor a gente não consegue mexer. E no salário e no lucro são as 2 coisas que a gente consegue mexer. A soma desses 3 dá o custo da peça. E aqui está o lucro do seu ateliê, que pode ser de 10%, 20%, 50%, 200%, 2000%. Você vai ver, de acordo com o mercado, o tamanho do lucro que você vai ter. Mas o que é importante é esta parte aqui, ó. O teu salário. Vamos supor que você pegue para fazer 100 dessas lembrancinhas. Você teve uma encomenda de 100 unidades desta lembrancinha. Você vai cobrar essa lembrancinha, por exemplo, R$ 15 cada. O que significa que você vai conseguir, com esta encomenda, receber R$ 1.500. Não é tudo teu, porque desses 1.500 você tem que tirar o quanto você tem de custo fixo, o quanto você tem de custo variável e o quanto você colocou de lucro aqui nessa peça. Então, isso aqui não é tudo teu, mas uma boa parte dele é seu, sim. Vamos supor que desses R$ 1.500, R$ 1.200 sejam seu. Se para fazer essas 100 unidades à mão, você demorar 30 dias, o que você recebeu no mês foi R$ 1.200. Mas se você tiver um molde e conseguir fazer estas mesmas 100 unidades em 10 dias, você já conseguiu ganhar os R$ 1.200 em 10 dias. Sobrando os outros 20 dias do mês para você pegar novas encomendas. Então, para quem trabalha com produção, faz lembrancinha, faz porta-guardanapos, faz aqueles apliques de laços, que é produção, a presença do molde é essencial. Ah, eu não faço produção, mas eu faço muito santinho. E eu queria padronizar o rostinho dessas santinhas. O molde é essencial. Ah, eu queria fazer uma única santinha para dar de presente para minha amiga. Não vai comprar um molde para fazer um único rostinho. Então, o que eu queria dizer para vocês era isso, viu, gente? Molde é ferramenta. A gente tem que parar de rejeitar o molde. O que a gente tem que analisar é o custo-benefício, ou seja, quanto custa este molde pelo benefício que ele vai me trazer. Custo-benefício.
E se valer a pena, a gente paga sim o frete para ter esse molde. Da onde vai sair o valor do molde? Vai sair do meu salário? Em hipótese nenhuma, gente. Tudo o que seu ateliê adquire, que é durável, molde, cola, tinta, giz pastel, não sai do seu salário, sai do lucro do ateliê. E eu explico muito bem isso na aula de precificação, que eu espero que vocês sinceramente assistam, principalmente se você é iniciante. Como eu não quero esse vídeo muito longo, a gente vai terminar esse nosso quadrinho amanhã na nossa última aula desse especial. O que eu peço para vocês é que me deixem perguntas aqui embaixo, nos comentários do vídeo, porque amanhã eu vou responder todas as perguntas que eu já venho recebendo, tanto pelo Facebook, quanto pelo direct no Instagram, e mesmo aqui no comentário dos vídeos. Então, amanhã a gente termina a nossa pecinha e responde as perguntas. Até lá, gente! Tchau, pessoal! Tchau!